Estamos de volta com mais um Momento com a Palavra. Eu sou o pastor Djalma Martins e aqui nós temos trazido um pouco da palavra do Senhor para a reflexão dos nossos corações e crescimento das nossas vidas, de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Agradeço a você que já é inscrito no nosso canal e a você que ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso ministério, divulgando a palavra de Deus, compartilhando, e se você gostar, é claro, deixa o seu like, que ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Se inscreva, não custa nada, é gratuito, e sendo assim você acaba fazendo parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre é tempo de sair da caverna, isso mesmo, é tempo de sair da caverna. Existem situações, muitos momentos em nossas vidas em que nós enfrentamos e são situações difíceis e aí sentimos vontade de correr, de nos esconder, de não sairmos da caverna, porque lá esperamos encontrar descanso, proteção e, acima de tudo, deixar passar o problema até que ele já não seja mais uma ameaça para as nossas vidas. Nosso texto está no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículo 1 ao versículo 18, a experiência do profeta Elias, depois dele lutar espiritualmente e fisicamente, com 450 profetas de Baal e vencê-los, O texto fala que ele venceu profeticamente e espiritualmente esses homens, esses profetas. Ele recebe uma ameaça de Jezabel, esposa, mulher, do rei Acabe. E tomado pelo medo, Elias foge, Elias corre. O texto diz assim, versículo 3 do capítulo 19, do primeiro livro de Reis: Elias ficou com medo e levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminho de um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou. Elias, depois que ele recebeu essa ameaça, ele fugiu, ele correu para distante daquela ameaça. O texto diz que ele entrou em uma caverna. Logo à frente diz que, versículo 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias não é muito diferente de nós, Existem algumas situações em nossas vidas que nos sentimos tentados ou provocados a corrermos para a caverna e nos escondermos lá, nos protegermos, das situações difíceis. Na Bíblia, a caverna era um lugar de refúgio, lugar de esconderijo para onde as pessoas que eram ameaçadas ou acusadas injustamente corriam e passavam um tempo lá se protegendo e depois elas saíam e a situação já havia passado. No caso de Elias, ele tenta fugir daquela situação. Eu não sei o momento que você tem vivido, não sei se você tem enfrentado alguma situação difícil assim, tem sentido vontade, desejo de se esconder numa caverna, de não sair dessa caverna. Eu não sei se você vem de um relacionamento conturbado e você quer se esconder dessa situação. Eu não sei se você está vivendo um momento financeiro muito difícil e aí não sabe como enfrentar isso. Eu não sei se você tem passado pela frustração de um projeto que falhou, que acabou. Não sei se você está passando por uma enfermidade, período de enfermidade difícil, e aí pensa em se esconder até que tudo isso passe. Eu não sei o que te amedronta, não sei o que causa medo no seu coração. Mas uma coisa eu sei, o Senhor tem resposta dentro da sua palavra, resposta para você, resposta para mim. O Senhor tem resposta para nós. A palavra de Deus sempre tem respostas que podem transformar as nossas vidas. Então, o que levou Elias a entrar na caverna? Vamos lá, vamos meditar um pouquinho dentro dessa palavra, vamos aprender um pouco com a palavra de Deus. Primeiro, uma depressão profunda tomou o coração de Elias e ele correu para a caverna. Se você puder depois ler com calma aí o capítulo 19 do primeiro livro de Reis, versículo 3 a 4 e versículo 9 ao versículo 10, como nós lemos aqui. E ali entrou numa caverna
onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só fiquei eu. Ele está dizendo que ele está solitário, está se sentindo sozinho diante de um problema muito grande. E eles estão querendo tirar a minha vida. Elias estava se sentindo deprimido, extremamente deprimido, solitário, sofrido. É como se a causa pela qual ele havia lutado durante tantos anos tivesse perdido o sentido. É como se ele olhasse para a vida deles assim: olha, não tem mais motivo para lutar, não tem mais motivo para viver, não tem mais motivo para prosseguir. O texto mostra um Elias com medo profundo, que é um dos sintomas da depressão. Medo daquilo que viria, medo daquilo que estava acontecendo, ele estava desanimado, estava angustiado, extremamente angustiado. Havia uma dor no peito de Elias, estava sofrendo muito. E essa dor só o Espírito Santo pode tirar de nós. Essa paz só o Espírito Santo pode trazer aos nossos corações quando essa dor se instaura dentro do nosso coração, quando esse desânimo, quando essa angústia domina as nossas vidas diante de uma situação difícil. Só o Espírito Santo pode transformar. Elias estava passando por um momento muito difícil na vida dele, ameaçado por Jezabel. Jezabel havia ameaçado de tirar a vida dele e ele estava com muito medo. E eu acredito nisso, né? Muitas pessoas hoje têm vivido assim, não sei se é o seu caso, mas com medo profundo, se sentindo sozinho ou sozinha, numa depressão que às vezes tira o ânimo, tira a força, em que você não sente mais vontade de sair do seu quarto, não sente mais vontade de sair da sua casa, não sente mais vontade de planejar algo, de investir em situações novas na sua vida. Ou seja, você está deprimido, você está deprimida. E Deus tem uma resposta. Assim como o Senhor respondeu à dor de Elias, Deus tem uma resposta à sua dor. Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nessa caverna, Elias? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com essa dor? Deus estava querendo curar, tratar o coração, a alma de Elias. Assim como Deus sempre deseja curar, tratar a nossa alma, os nossos corações. Elias estava sofrendo de uma depressão profunda, mas Deus estava desejoso de curá-lo, de transformar aquela situação de uma forma poderosa, porque Deus tem poder para fazer isso. A segunda coisa que nós vemos aqui Elias, ele se esqueceu do quanto Deus já tinha feito pela sua vida. Depois que passa aquela vitória toda, depois que ele alcança aquela vitória, depois que ele tem um triunfo e chega no topo, ele vence os 450 profetas de Baal, aí, de repente, ele dá aquela relaxada, ele descansa e recebe uma ameaça. Quando ele pensa que tudo já passou, que tudo já acabou, vem uma ameaça. Jezabel envia para ele uma ameaça. Isso acontece conosco também, quando a gente pensa que tudo já passou, que está tudo bem, de repente, do nada, surge uma nova situação na nossa vida, uma situação desafiadora, uma situação difícil, e é comum, né, dentro da vida, a gente passar por momentos assim. Às vezes está tudo bem, às vezes nós já nos esgotamos numa luta e vencemos aquela luta, mas daqui a pouco vem um novo problema. Vem uma nova situação e recebemos uma pancada e caímos e sofremos e nós não sabemos como sair dela. Ele já tinha sido sustentado milagrosamente por corvos, o texto diz isso, durante uma grande seca, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1 a 7. Mas nesse momento novo, um momento difícil, ele havia se esquecido do quanto Deus tinha sido bom com ele, o quanto Deus já tinha feito por ele. Porque é assim que acontece conosco. Deus, ele age, Deus cuida, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, Deus faz uma série de milagres na nossa vida, mas de repente, num momento difícil, parece que tudo é esquecido. Aquele momento, quando ele é muito forte, quando ele é muito desafiador, o desejo que temos é de corrermos para a caverna por nos sentirmos solitários, sozinhos.
sem capacidade de vencermos os obstáculos. Nos esquecemos daquilo que Deus já fez, dos momentos difíceis que Deus estava lá, nos momentos em que nós já passamos, nos sentindo solitários, mas o Espírito Santo estava nos consolando. Mas Jesus estava caminhando conosco. Mas o Senhor estava presente na nossa vida. Deus já havia usado Elias, outra grande bênção aqui, na vida de uma viúva. A farinha e o azeite havia acabado, não havia alimento, e Deus usa Elias para multiplicar a farinha e o azeite da viúva. Ou seja, muitas foram as bênçãos que Deus já havia concedido a Elias. Um momento muito marcante é esse último que nós vimos aqui, de Elias vencendo 450 profetas de Baal, pelo poder de Deus. Caiu fogo do céu e lambeu toda a água que estava no chão à volta do altar, consumiu tudo, enfraqueceu os profetas de Baal, e a vitória do Senhor veio sobre a vida de Elias. Mas no momento mais difícil, ele se esqueceu disso. Quantas vezes Deus já não respondeu a sua oração? Quantas vezes você já clamou e o Senhor agiu na sua vida? Quantas vezes você já gritou por socorro e lá estava o Senhor curando, cuidando, transformando situações, parando tudo para agir na sua vida, como fez com Elias também, no capítulo 18, versículo 41 a 46, que Elias ora para que chova e Deus abençoa. Mas aí, no momento difícil, a gente se esquece de tudo que Deus já fez. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós somos pessoas e, enquanto pessoas, a nossa memória é um pouco curta, ela é muito episódica, ou seja, a nossa memória é de acordo com o episódio, com a situação que chama a nossa atenção. Se é um momento difícil, nós nos concentramos nesse momento difícil. Se é um momento bom, um momento alegre, nos concentramos nele e nos esquecemos de nos preparar para os momentos difíceis. Ou seja, nós somos pessoas que geralmente trabalham muito só dentro de uma visão imediata, de uma situação imediata. A gente não consegue ter uma visão do passado, daquilo que Deus já fez, nem do futuro com respeito àquilo que Deus pode fazer. Assim estava acontecendo com Elias. Elias estava tomado pelo medo, porque já havia esquecido de tudo que Deus tinha feito pela sua vida. E o desafio neste momento é: se lembre, traga à memória tudo aquilo que Deus já fez pela sua vida. Traga à memória tudo aquilo que o Senhor já realizou durante toda a sua história. Grandes coisas o Senhor já fez, grandes coisas o Senhor tem feito, e a Bíblia também nos garante: grandes coisas o Senhor ainda fará. Então peça ao Senhor aquilo que o profeta Jeremias fez no passado. Ele disse assim: trago à memória o que me pode dar esperança. É importante que você se lembre de tudo que Deus já fez, para que você tenha certeza de tudo que Deus pode fazer e de tudo que Deus ainda fará na sua vida. Peça ao Espírito Santo para avivar a sua memória, para avivar a sua lembrança. Elias precisou que o Espírito Santo fizesse isso na vida dele. Deus enviou o anjo para cuidar dele lá durante o período da caverna. Em último, nós percebemos que o ter se desviado do verdadeiro propósito da vida fez com que Elias fracassasse, desanimasse, entrasse na caverna. Ele se perdeu na caminhada. Depois de uma grande vitória, ele está caminhando com o seu moço. O que Deus quer fazer é trazê-lo de volta para o caminho, né? E é assim que acontece. Depois de muitas experiências e lutas, a gente tende a dispersar um pouco, a sair do caminho, né? Muitas pessoas acabam se esfriando muito na vida com Deus, na caminhada com o Senhor. Muitas pessoas acabam se esquecendo da importância que é manter uma comunhão com Deus, é manter a intimidade com Deus, e acaba se envolvendo em projetos particulares da vida, em situações particulares, e investindo muito na vida pessoal, esquecendo da vida de relacionamento com Deus. E aí, quando vem um momento difícil, quando vem um desafio grande, é tomado por uma angústia, por uma dor, por um sofrimento, e corre para a caverna. E se esconde, se sente angustiado, sofrido, sozinho. Então, Elias talvez tenha se desviado um pouco do caminho. Do capítulo 19, versículo 13 a 18,
nós vemos o quanto é importante ele retornar a esse caminho. Diz aqui, quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz que lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele estava no lugar errado. Ele não devia ter corrido para a caverna, devia ter buscado a vontade de Deus, ter buscado fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele respondeu, mais uma vez, que ele tinha sido zeloso, tinha feito tudo de acordo com a vontade de Deus, mas estava se sentindo sozinho nessa tarefa, estava se sentindo desprezado nessa tarefa. Havia uma solidão, uma depressão, sofrimento, falta de sentido para a vida. Elias perdeu sentido para a sua vida, para a sua missão, para o seu chamado, para o propósito que Deus tinha para ele. E ele se desviou do caminho. E aí, no versículo 15, assim, então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho. Deus está falando para você nesse momento, vá, volte ao seu caminho. Talvez você já tenha se perdido nessa caminhada, já tenha se desviado dessa caminhada. Talvez você esteja vivendo um momento tão difícil, um problema muito grande, e você está na caverna ali com medo, fugindo, porque durante um tempo você se esfriou na fé, você se afastou do Senhor, você investiu nos seus propósitos, você investiu na sua vida, você se dedicou muito mais às suas coisas pessoais do que ao Senhor. E aí, no momento difícil, faltou força, faltou concentração, faltou comunhão com Deus, faltou intimidade com Deus. Deus está falando para você, em nome de Jesus, o Senhor está falando ao seu coração neste momento, volte ao seu caminho. Volte ao seu caminho. Deus tem um caminho traçado para você, Deus tem um propósito para a sua vida. Saia da caverna e volte ao propósito de Deus. Foi assim que Deus fez com Elias. O Senhor tratou Elias ali, curou a enfermidade da alma, a tristeza, a angústia, a decepção. Deus falou com ele. Deus tratou com ele ali. E é isso que o Senhor quer fazer com você, para você sair dessa caverna. Deus trabalhou de uma forma tão grande na vida dele que ele não conseguiu resistir à ação do Espírito Santo de Deus. Então, abra o seu coração, abra o seu entendimento, ouça essa palavra, e aí eu acredito que Deus ele vai te guiar, ele vai te direcionar. O que fez Elias sair da caverna? Primeiro, ter orado abrindo o coração diante de Deus. Esse foi o primeiro passo de Elias, no capítulo 19, versículo 4, diz que ele abriu o coração diante de Deus. Abra o seu coração diante do Senhor. Deixa Deus falar com você, deixa Deus tratar o seu coração. Não tenha medo, não tenha vergonha. Abra o seu coração. O lugar onde você estiver mesmo, que seja na caverna, que seja no seu quarto, que seja escondido das pessoas, distante das pessoas. Aprenda a abrir o seu coração, aprenda a rasgar o seu coração diante de Deus. Aprenda a falar daquilo que angustia o seu coração. A outra coisa que fez Elias sair da caverna foi o tratamento que Deus realizou na vida dele. Deus curou ele ali. Ele estava se sentindo sozinho e Deus enviou um anjo para alimentá-lo, para dar água para ele, para sustentá-lo. Deus falou, estou contigo, Elias. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você. Não existe solidão na região espiritual. Porque Jesus falou assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus nunca te deixou, nunca vai te deixar, nunca te deixará. Você nunca estará sozinho, mesmo que você olhe para o lado, dentro da caverna que você está vivendo, e não veja uma presença humana ali, alguém fisicamente presente com você. O Espírito Santo está na sua vida, Jesus está com você nessa. Você vai sair dessa caverna e você vai caminhar com força na presença de Deus. O Senhor está com você. O Senhor jamais te deixou e jamais te deixará. Deus está tratando do seu coração. Deus está agindo para que você abra o seu entendimento e ouça a voz de Deus. Capítulo 19, versículo 9, versículo 11, 13, 15 e 18. Lê esse texto depois com calma. Você vai ver que Deus está falando com Elias, trabalhando no coração dele, porque ele parou para ouvir a voz de Deus. Você tem que parar para ouvir a voz do Espírito Santo do nosso Deus. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa. Os salmos dizem que a voz de Deus faz com que a corça dê cria, que a mulher estéril produza vida, que os desertos produzam flores e fontes.
A voz de Deus tem poder. No princípio, Deus falou, haja luz e houve luz. A voz de Deus tem poder para realizar coisas grandiosas, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Precisa abrir o coração e parar de ouvir a voz de Jezabel, dizendo que vai destruir a sua vida, que vai te matar, que vai te frustrar. Precisa ouvir a voz de Deus. Para de ouvir a voz do mundo. Para de ouvir a voz da calamidade, das guerras, dos conflitos, das dores. Pare de ouvir o que as pessoas estão falando de você e ouça a voz de Deus. Abra o seu coração, abra o seu entendimento para ouvir a voz de Deus. Precisamos aprender a fazer isso no meio de tantas guerras e tantos conflitos que nós vivemos hoje. Tantas ameaças que nos cercam. Voltarmos a ouvir a voz de Deus. É um desafio nesses dias. E ter a disposição de sair da caverna. Quando você ouvir a voz de Deus, saia. É difícil sair, eu sei que é difícil. Existem algumas situações que nós olhamos assim, eu não consigo. Não dá, principalmente se você estiver se sentindo deprimido, fracassado, sofrido, decepcionado. Você vai dizer, eu não quero sair. A primeira vontade que vem é de não sair. Mas saia, é preciso sair. No versículo 19 do capítulo 19, o texto diz que Elias saiu dali e encontrou Eliseu. Elias saiu. Deus te dá força, Deus te dá capacidade, mas você precisa sair dessa situação. Você precisa fazer a escolha de sair, levantar e sair. Isso cabe a você. Saia dessa situação. Ouça a voz de Deus, abra o seu coração, Ele vai te guiar. Você precisa sair dessa caverna. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, Jesus declara, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Se você está cansado, preso nessa caverna, ouça a voz de Jesus Cristo te chamando, vinde a mim. Ele quer te conduzir para fora dessa caverna. Ele quer te fazer voltar ao caminho, caminhar como alguém que pode triunfar de novo na presença dele. Pode vencer de novo todas essas possibilidades. Que neste momento o Espírito Santo tenha agido poderosamente no seu coração. Independente da situação que você está vivendo, da caverna onde você está, Deus está com você. Jesus está na sua vida. E Ele está pelejando a sua causa. Ele está agindo na sua vida. Que a bênção do Senhor seja sobre o seu coração, sua casa, sobre esse momento que você está vivendo. E eu tenho certeza que em nome de Jesus, tudo isso vai se transformar. Receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo.